Amados, é uma alegria enorme estar aqui, 23 anos de fundação. Para dizer a verdade, o Renato, o seu CNPJ é de 1990, ou 92, 91, por aí. Se você der uma olhada lá. Eu sempre tive Goiânia no meu coração e insisti. O grande problema das igrejas, de todos os ministérios, chama-se homem. Disposto. Homens determinados. Homens que não olham para trás. Homens que têm um foco lá na frente, exatamente na vida de quem precisa. E quem é que não precisa de Jesus? Quem é que não precisa da palavra, do amor de Deus, do abraço do Espírito Santo? Quem é? E quem é que pode dar isto? Senão os chamados, senão os salvos, senão os resgatados. Somos nós que o Senhor chama. Somos todos nós. Todos nós. Eu sei que em 1990 eu insisti. Nós abrimos um trabalho, o pastor Valmir esteve aqui, tinha um rebanho grande, e depois ele foi convidado por uma igreja do Rio, e acabou que ele fez um culto de encerramento. E eu me frustrei naquele momento e segurei. Deus vai me dar um homem para Goiânia. Por quê? Goiânia é a capital desse estado. Foi de Goiânia que saiu a força de trabalho, a força mental, a força, a inteligência para construir Brasília. Brasília teve operário de toda parte do Brasil e teve a inteligência dos homens daqui. E de alguns mineiros. Então, Goiânia, essa capital, esse povo daqui, tem uma vocação de fazer com que esse estado seja um dos melhores do Brasil, e é o mais produtor, empresários inteligentes, povo simples, povo bonito, povo de um coração grande, e povo que dá vocacionados para fazer essa obra, como o Renato. Eu, por 10 anos frustrado, orando, pedindo a Deus, aí começamos esse trabalho aqui. E dou muitas graças a Deus pelo garoto Josué, o jovem Josué, meu ministro de música, que esse louvor aqui hoje me lembra muito a ele, porque aqui não teve discurso no louvor, teve música. Que louvor maravilhoso, que louvor lindo, maravilhoso. Eu me encantei com tudo que está acontecendo aqui, tudo que está feito aqui, com a sua organização, o tamanho desse painel aqui, tudo isso me encanta. Pastor criativo, inteligente, abençoado e abençoador. Josué foi o homem que Deus colocou de presente para a sustentação dessa igreja durante muito tempo. Eu cheguei um dia aqui, encontrei Josué colocando azulejo no banheiro desses aí. Aí eu descobri que Josué faz tudo. Tudo que você imaginar. Tudo. Josué até pilota avião. No meu sertão. No sertão que Deus botou na nossa mão. E assim é que a gente faz a obra de Deus. A obra de Deus não é complicada para fazer. O que é complicado é o nosso coração, é a nossa cabeça. Quando você se entrega nas mãos de Deus, tudo acontece. Eu tinha tudo para não ser nada. Para ser um roceiro, cara que gosta de bicho, que gosta de animal, como eu gosto. Eu gosto de animal, gosto de gato, de cachorro, de cabra, de gado, gosto desses bichos. Eu me dou muito bem com os bichos. E nasci na roça, fui criado na roça.
Mas quando eu chego na Selva de Pedra, cidade, comecei a conhecer melhor os homens. Só que lá no interior, na roça, eu conheci Jesus. Um roceiro que não sabia ler, mas aprendeu a ler na Bíblia, principalmente o Evangelho de João. Esse camarada ganhou a minha família para Jesus. Nós somos uma família de 13, tem 11 irmãos vivos. Ele ganhou esse pessoal para Jesus orando e cantando os hinos da harpa, aquela coisa lá no interior do Brasil, de Goiás. Sou mineiro, mas foi em Goiás que Jesus me resgatou aquela família grande de meninos. 4 pastores hoje, dessa família. Meu pai se tornou evangelista, ele não acreditava em nada não, mas o dia que Jesus tocou no coração dele, ele passou a acreditar em Jesus. E meu pai chegou lá em casa, deu uma ordem, ninguém aqui fica fora da igreja. E levou todo mundo para a igreja, podia acreditar ou não. Como meu pai, não tinha esse negócio de não acreditar, não tinha, era que ir para a igreja. E eu gostava dessa autoridade do meu pai. Todo mundo salvo, todo mundo abençoado, todo mundo entregue, com coragem, porque Jesus Cristo usou aquele homem lá do interior para ficar lá em casa lendo a Bíblia com a lamparina ligada aqui, e meu pai ia dormir e ficava eu e meu irmão ali, escutando ele. E ele não cansava. A profissão dele, aí no interior de Goiás, abrir cisternas. Ele abriu uma cisterna, ele era craque para fazer aquilo. Você sabe que lá a água encanada lá é a cisterna, né? Você sabe disso, né? Tem muito fazendeiro aqui, não tem? Você sabe como é que funciona isso. Esse cidadão que deve estar no paraíso de Deus, nos ganhou para Jesus, e a igreja cresceu, e nós pudemos trabalhar nessa obra maravilhosa. Aí eu fiquei envolvido com isso. Eu disse, meu Deus, não dá para não fazer obra. Entendi, lendo a minha Bíblia, entendi que Jesus Cristo foi um missionário de Deus na terra. Entendi que a Bíblia é um livro que coordena, organiza, arruma a cabeça dos habitantes dessa terra. Nós temos os primeiros 5 livros aqui, que é a Constituição do Reino. A Constituição ali tem até pena de morte. Tem as leis. Se você ler a Bíblia, você sabe que o cara que mata uma pessoa teria que ser morto também, não é? Jesus Cristo veio e disse, olha, não seja tanto, tem que arrepender e pagar a pena, mas não precisa matar o cara. Dente por dente, olho por olho, Jesus disse, ame o seu inimigo, interceda pelo que lhe persegue. Então essas coisas da Bíblia foram me encantando e foi me envolvendo de tal forma que eu poderia ter o mundo todo nas minhas mãos, era como se nada tivesse, se não tivesse uma vida salva para Jesus. Lendo, estudando a palavra, meditando nisso, estudando, sempre estudando, me interessei por minha curiosidade por tudo, principalmente por matemática, por financeira. Me tornei um bancário. Eu que gosto de organização e de números. Eu estudava finanças e orientava todas as empresas daquele banco, porque trabalhava com aquele banco, para poupar, para organizar, para saber comprar, para saber vender e para não ir à falência, levantando indivíduos que estavam a caminho da falência. Minha profissão foi essa, como bancário da área de operações. E a minha vida, então, entrou também nessa, porque eu não vou ajudar os outros a organizar números se os meus números não forem organizados. E assim eu fui. E Deus foi me ajudando, fui tendo as coisas e tal. Mas aconteceu um desastre na minha vida. Aos 43 anos, eu fui ordenado pastor. Olha que absurdo. Com quantos anos você foi ordenado, Renato? 39, pior do que eu. Você.
Que fria, rapaz. Eu disse, meu Deus, Antônio Joaquim da Costa, pastor, não pega. Não pega, não dá. Mas, na obra de Deus, onde tinha um serviço, você ia me achar. Ou eu estava organizando aqui, ou eu estava ali naquela porta, eu estava fazendo... Você não me achava dentro da igreja, sentado ali. Eu estava fazendo alguma coisa, porque tinha isso na minha cabeça. Você não me acharia no domingo de tarde, lá em casa, deitado numa rede, balançando. E fumando um charuto. Não, você não me achava fazendo isso. Mas você me acharia, com certeza, ali na praça, com um bocado de jovens, pregando. Isso você ia me encontrar. Você me encontraria, talvez, na cadeia. Mas não era preso, não. Era levando um exemplar da Bíblia para os presidiários e falando de Jesus para eles. Você me acharia, às vezes, com um grupo de moças e rapazes, especialmente aquelas que tocavam acordeon, aonde no Baixo Meretrício. Eu fui falar isso um dia, todo mundo se escandalizou de eu levar a juventude da Assembleia de Deus para o Baixo Meretrício. Era um negócio de doido, isso só maluco faz isso. Mas eu não pensava o que alguém ia falar. Eu pensava que eu tinha que ir lá. Aí eu deixava uns caras mais fortes, desses musculosos, tomando conta das meninas, cantando e tocando na praça, e eu pegava mais outros daqueles e saía nas portas, batendo nos quartos das pessoas. Batia aqui, Jesus Cristo te ama. E um folheto debaixo da porta e já ia para outro. Quando o cara levantasse lá, que pegasse o revólver para me atirar, eu já estava lá no outro lugar, já não estava mais ali. Mas eu não pensava nisso, porque jovem não tem juízo, mas isso é bênção pura. Deus guarda essa meninada de tal forma. Eu era desse tipo. Mas eu era, porque eu li essa Bíblia aqui me encantou, sabe? Eu lia para lá, lia para cá, passava. Aí passei a separar livros proféticos falando de Jesus Cristo. Falando de Jesus. Jesus virou o meu modelo, ele era a minha razão. Jesus era o tudo da minha vida. Então eu tinha uns tratados com Jesus de orar várias vezes por dia. Eu tinha uns tratados com Jesus de jejuar tantas vezes por semana. Porque eu li que Daniel jejuava 3 vezes. Ele orava 3 vezes e jejuava durante a semana. Um dia, um período lá, esse Daniel, com 89 anos, eu fiz os cálculos, 89 anos, ele jejuou 21 dias. Quando ele fez um clamor a Deus, e a resposta não veio, e ele foi achar até que a resposta chegou. Desde o primeiro dia que invocaste o Senhor, ele te ouviu e te respondeu. Mas o príncipe das trevas, esse príncipe das trevas, nós precisamos saber como combatê-lo. Hoje ele está agindo na cabeça das autoridades. Então, quando eu li que ele, com 89 anos, pôde jejuar 21 dias, por que eu não posso jejuar 3 vezes por semana e mais o domingo? Eu tinha as minhas conversas secretas e os meus assuntos com Deus, que só interessava a mim e ao Senhor. Não interessava a ninguém. E se eu não contar, contando aqui hoje, porque não faz mais. Hoje eu já passei, eu já venci esse tempo, entendeu? Eu hoje estou me reconvertendo de novo, voltando e induzindo vocês a voltar a jejuar 2, 3 vezes por semana, orar 3, 4 vezes por dia, orar assim de madrugada, aquelas 3 horas da manhã, na hora do sono pesado, você acorda, levanta, fica até as 4 orando. E se der para dormir mais um pouco, durma, se não der, também não tem importância, você não nasceu para estar dormindo. Mas, queridos, eu agradeço a Deus e estamos vivendo e começo aqui pedindo para vocês orarem pela Nova Vida, porque a Nova Vida é uma igreja missionária. A igreja de Nova Vida é uma missão e não é um negócio. Tudo que essa igreja, que entra nessa igreja em valores, redunda em vidas, em coisas para o sertão, para a obra missionária. Tudo. E nossos pastores também são assim. Eles pensam assim. Quem não pensa assim, não permanece.
Porque aqui não é lugar de negociante, é lugar de missionário. Pode ser o pastor daqui, que não saia daqui, que fica por aqui. Ele é um missionário aqui, porque a cidade é carente de missão e de missionários. Deixa eu ver se eu consigo pregar uma coisinha para vocês. Eu não sei, porque eu não sei pregar. Eu sei conversar essas coisas com vocês. Mas eu tentei abrir aqui. Não deu certo. 10 anos de frustração e eu orando por Goiânia. Até que um dia, o Nilson, que tinha trabalhado aqui, eu ofereci a ele, porque o ambiente em Brasília era muito grande. Tinha uma igreja muito cheia, com muita gente. E o tempero dele não é aquilo lá. Eu disse, você quer abrir Goiânia? Quero. Então o Nilson foi para cá. Aí eu pensei, cara, meu Deus, o Nilson não canta, não toca, só prega. E tal. Não canta, não toca e não bebe. Eu vou. O Josué fazia o meu louvor com o violãozinho dele, sem ficar pregando. O louvor exatamente que eu gostava, sabe? O cara fazia louvor com aquela voz afinada do Josué. Aquela bênção, eu sentado aqui, observando aquele louvor, como aquele menino me abençoava. Aí veio o casamento dele, ele casou, e estava por lá, eu disse, Josué, vem cá. Eu estou enviando para Goiânia o pastor Nilson. Mas eu preciso que tenha lá uma pessoa que cante e tal. Só que Josué não só cantava e tocava, não. Josué limpava esse espaço que nós fomos alugando por aí. Ele chegava cedo, ele limpava, ele fazia tudo, botava. Era aquele serviçal do geral. Eu não sabia. Ele veio só para fazer esse serviço aqui do altar. Aí ele não fica quieto. Hoje eu estou tentando segurar ele um pouco, não consigo ir ainda. Eu falei, você topa ir para Goiânia? O que você faz? Faço isso. Quanto que você ganha? Eu ganho tanto. Quanto é o seu aluguel? É tanto. Aí eu disse, Josué, é difícil, eu vou dobrar o seu salário e pagar o seu aluguel para você ir com o Nilson. Ele não me exigiu nada, irmãos. Nada, esse menino não me exigiu nada. Mas eu fiz isso durante 5 anos aqui, a gente ajustando a vida, aluguéis e tudo aí para eles. Porque essa igreja tinha que ser implantada de verdade aqui. Não dá para você falar a coisa e jogar a pessoa para lá e virar as costas. Não dá para fazer assim. Esse jovem veio para cá, largou um emprego bom, porque o Josué é muito inteligente. Esse menino era de informática. Eu sei que ele se formou, ele é contador. Agora ele é um montão de coisa, que não dá para ninguém sabe. Mas as pequenas, poucas que eu sei. E ele veio e ajudou essa obra aqui. Mas é importante isso aqui? É importante, porque nenhuma família vive sem ter casa, gente. Nosso coração não dói, não rasga quando você passa nas estradas e vê gente debaixo do viaduto, ou senão esses camaradas que andam carregando um saco de lixo nas costas, que ele não sabe para onde vai, nem de onde vem. Isso não dói, não? Ser humano com uma inteligência, carregando lixo nas costas, de um estado para outro, a pé. Na rua. E eu vi muito isso. Como na roça a gente morava, tinha uma estrada na porta de casa, era o meu pai parando esses camaradas. Onde é que tu vai? Ele não sabe. Já comeu alguma coisa hoje? Não. Aí meu pai falava com a minha mãe para fazer um prato de comida bem grande e dava um copo de leite desse andarilho na beira da estrada, na porta lá de casa. E eles comiam, caía, porque a fraqueza não aguentava de ficar de pé, depois que come assim, há uma reação, todo o oxigênio vai para fazer a arrumação do intestino do sujeito, ele dá sono, dá fraqueza, ele deita na beira da estrada, fica aí um tempão, quando recobra, ele segue viagem carregando um saco de lixo.
É desse jeito. Quem viaja sabe disso, nós que andamos nessas estradas aí, vemos isso direto, não é verdade? Coloquei na minha cabeça, depois que eu fui ordenado pastor, passado uns tempos eu pedi demissão daquele banco e comecei a trabalhar, né, com meus irmãos. Eu estive, irmãos queridos, depois dessas igrejas consolidadas aqui, eu estive 2 vezes em Cuba para abrir uma missão lá, porque aquele país, desde 59, é pregado que Jesus Cristo é a história furada. E você quer ver o incrédulo ter dificuldade, fala que o morto ressuscitou. Jesus veio com aquela mensagem atrapalhada dele, falando do jeito que ele estava falando, eles mataram ele, mas ele ressuscitou o 3º dia. Você prega isso para o cético? O cara não acredita. Existe uma doutrina que provém dos gnósticos. O gnosticismo, que foi o grande problema da igreja de Éfeso. O gnosticismo que Paulo tentou limpar a cabeça dos irmãos da igreja de Éfeso, da igreja da Ásia, porque é uma filosofia fundamentada na cabeça daqueles gregos daquela região. Que o gnosticismo pregava um bocado de bobagem, uma delas era que ninguém que morre ressuscita. E a pregação forte do evangelho é que ele ressuscitou. Glórias a Deus. O meu Jesus, o que me faz trabalhar, avançar, abrir igrejas, fazer viagens e procurar, é porque Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele é real na minha vida. Ele é real na vida da igreja. Não existiria uma igreja cristã na face da terra se o Espírito Santo não gravasse no nosso coração e na nossa mente a convicção, a verdade de que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele fala conosco. Ele alegra o nosso coração. E ele disse, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Ele disse, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Mas isso aconteceu ou não está acontecendo? Quem é que é testemunha de Jesus? Eu sou e você é. Aqui e lá, em qualquer lugar. Eu então viajei a Cuba em 1998. Essa igreja não tinha sido retomada. Andei por lá, porque eu conheço aquela ilha de ponta a ponta, sabe? Aquilo ali é o terreiro lá de casa. Eu sei o que aconteceu nela. O que Fidel Castro fez lá. Eu conheço aqui tudo lá. E eu fui para colocar um missionário em Serra Maestra, em Santa Clara e em Havana. Não consegui, porque lá é lacrado. Falar de Jesus Cristo lá é você correr risco. Se eu for pregando o evangelho para qualquer pessoa na rua, eu posso estar falando com um vigia, porque lá entre 3, 1 é dedo duro dos outros 2. Você prega, tem 1 ou 2 daquela ponta ali, ou 2 daquela ponta ali, medindo as minhas palavras e anotando. E aconteceu comigo lá. Se eu falar uma palavra contra a ideologia, eu não saio de lá. Eu saio de lá para a cadeia. Então, um país difícil. Eu estive lá. Depois voltei lá em 2005. Agora já foi a convite. Eles pensavam que eu era do lado da canhota aqui no Brasil, a Nova Vida. E não sabia que eu sou um homem neutro. A Nova Vida ela é apartidária. Aqui não vai subir político para fazer campanha, porque Renato não vai deixar.
não vai permitir, porque a Nova Vida é uma igreja cristã apartidária. Então eles pensavam que eu era do lado da canhota e me convidou para ir lá, mas me convidou para eu levar lá uma orquestra com 50, porque eles me convidaram para a Natividade, o Natal. E custa 10 mil euros cada um. Então eles precisavam de dinheiro. E nós fomos lá, eu fui com esse pessoal lá. Também não consegui, mas eu estava liberado para predicar, ou seja, para pregar. E preguei, e andei por lá, conversei com eles, balancei. Hoje os cubanos que vêm ao Brasil, que conhecem, passam pela Nova Vida, voltam chorando, porque não pode ficar. Queridos, eu sei que o Evangelho é vivo. O Evangelho, ele produz uma mudança. O cético, como eu falei aqui, vivendo essa teoria gnóstica, maligna, não tem muito espaço. Eu tive o prazer de encontrar um sujeito escritor, economista, muito versátil nas letras, e que era ateu. Ele disse para mim: meu amigo Costa, eu sou ateu. Eu falei: foi Deus que botou você para nós nos encontrarmos. Nunca tinha te visto, nunca te vi. E você nunca me viu. Então, foi Deus. Esse encontro nosso só sendo Deus, cara. Porque não dá. Porque eu estou louco para encontrar um ateu, cara. Como é que eu vou encontrar com você agora? Eu preciso de você. Foi Deus que mandou você falar isso comigo. Eu falei: foi. Porque o Deus que você não crê é o Deus que mexeu com você para falar comigo, cara. Esse é o Deus. Rapaz, que encontro maravilhoso. Porque o cara tem que ser muito sabido para me dar uma razão absoluta, porque ele é ateu. Ele tem que ser muito inteligente, sabe? Eu não encontrei nenhum até hoje. Tão inteligente que fosse capaz de dizer a razão fundamentada em alguma coisa de que Deus não existe. Ele tem que ser muito inteligente, muito sabido. Mesmo assim, eu ainda duvido que ele vai ganhar da minha simplicidade. Não vai. Então, queridos, é assim. Eu viajei a Cuba, depois fui a Moçambique. Cheguei lá e encontrei uma igreja esfacelada, porque os canhotas metem uma confusão naqueles indivíduos meio fracos de cabeça, e a igreja lá está esbagaçada. Eu cheguei, visitei, conversei com aqueles indivíduos lá, quiseram me corromper, quiseram me dar um prédio maior do que essa igreja aqui, bonitão, tomada das empresas lá, para eu botar uma obra lá. Mas $5 mil, eu tinha que deixar na mão do ministro dos Assuntos Religiosos lá. A corrupção danada. Aí eu fiquei triste e vim embora. Deixa os irmãos batistas que estão lá, convertidos, assembleanos, que são muitos que estão lá, os presbiterianos e o pessoal que a nossa querida pastora Valnice Milhomens ganhou para Jesus e libertou lá, que não foi pouco, não. Eu disse: eu vou para o Brasil achar o meu Nordeste, achar as minhas Áfricas do Brasil. E girei por todo lado aí, procurando igrejas, procurando cidades que não tinham igreja. Porque eu não estou indo para lá atrás de crente, não. Estou indo para lá atrás de incrédulo. A pessoa fala: mas tem crente da Nova Vida? Eu falei: não tem, é porque não tem que eu estou indo. Mas eu falei: eu não estou atrás de crente, não. Eu não quero crente da Nova Vida. Eu quero incrédulo mesmo, eu quero pessoa que não conhece Jesus. É por isso que eu estou indo para o sertão. E assim eu fiz. Deus me deu graça. Irmãos, é o seguinte, eu estava com 68 anos, sabe? Quando eu resolvi mergulhar no sertão. Fui procurando cidade por cidade, cidade por cidade, vendo onde é que cheguei. Cheguei numa cidade linda, 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 maravilhosa, por nome de Coribe, na Bahia. Eu fui 13 igrejas evangélicas. Falei: meu Deus do céu, não é o meu lugar. Aí saí. Aí encontro Montalvânia com menos de 2% de evangélico, dos irmãos da congregação cristã do Brasil,
uma missão presbiteriana bem pequenininha e uma Assembleia de Deus bem fechada, que eu fui lá, porque eu fui procurar essas pessoas, sabe, essas lideranças. O pastor da Assembleia, o pastor Ailton, o cara que eu amo pra caramba, mas ele não me mandou nem entrar para conversar comigo. Que eu era nova vida, e sei lá o que heresia é essa e tal. Eu não entrei. Aí eu fui e visitei o padre. Padre Zé. Padre Zé, ele estava lá lendo aqui no altarzinho dele. Eu bati na porta ali. Ele parou, olhou para lá, falei, bom dia, sou eu, Antônio Costa. Eu sou aqui o cara que está construindo aquela igreja ali e tal. Ele falou, é o senhor? Eu falei, sou eu e tal. Aí eu cheguei aqui, falei, conversei, ele não falava nada. Padre Zé. Aí abracei a ele e falei, que Deus te ajude. Eu falei, eu quero te ajudar aqui, estou vindo para te ajudar. Se precisar de mim, aí foi-me embora. Mês seguinte eu volto lá. Vou lá no Padre Zé. Abracei o Padre Zé e tal. Aí ele já falou umas palavras, poucas. Terceira vez eu vou lá, Padre Zé. Eu ganhei o Padre Zé para Jesus, rapaz. Padre Zé já era crente, não sabia. A igreja de Pitaranda que eu construí lá, Padre Zé foi lá inaugurar comigo, cortar a fita. E diz, onde o bispo Antônio abrir uma igreja, eu estou lá com ele. Padre Zé. Padre Zé hoje está em Montes Claros. Acabou que eu desviei tanto ele que ele casou, sabe? Padre Zé é uma benção, é meu amigo, tá? Não fala nada, não. Padre Zé está casado, mandou me dizer, bispo, se eu precisar de alguma coisa, fala comigo que eu estou aqui. E eu vou lá atrás dele, sabe, Renato? Eu vou falar com ele. Queridos, deixa de papo, vamos falar a Bíblia, né? Deixa eu ver o que eu acho aqui para nós. Isso tudo que eu falei aqui, só existe em nós e nesse universo evangélico por causa de algo que o Espírito Santo de Deus implantou em nós. Não é por causa de outra coisa. O Espírito Santo colocou no nosso coração piedade, colocou no nosso coração amor para com as pessoas, colocou no nosso coração uma capacidade de entrega. Você se entrega nas mãos de Deus. Por causa disso, eu deixo um emprego rentável, muito bom, importante. Ele deixa uma empresa, se brincar, a gente vai pagando para fazer a obra de Deus. Você dá o seu dízimo, porque você sabe que tem e você não dá dízimo por dar dízimo, você dá muito mal, você dá oferta, você entra em campanha. Eu vi ele fazendo uma campanha aqui para um retiro. Obrigado, voz maravilhosa aí. Para um retiro. Gente, isso é edificação do corpo. Efésios capítulo 4, verso, sei lá, 10, 20, 30, por aí. Capítulo todo. Edificação do corpo. Igreja não caminha se nós não edificarmos uns aos outros, não. Olha, vocês não sabem o quanto essa minha alegria de estar aqui falando isso, dessa manhã aqui, foi despertado por causa desse menino que estava louvando aqui. Esse camarada conseguiu um repertório de louvor encantador. Parece até que ele copiou do Josué. Josué, quando pega aquele violão dele, tem esses repertórios assim. Queridos, isso é igreja. Isso é o nosso coração. É a nossa vida. O despojamento. Você deixa as coisas que te prendem aqui e abraça as coisas que você não vê, mas que estão lá com o Senhor Jesus. Se nós fizermos as coisas apenas pelo que nós estamos vendo, nós somos uns infelizes, porque amanhã você pode até ficar cego, aí você não vai fazer mais nada, né? Porque um cego não sabe onde vai botar o seu pé. Mas eu quero ler, deixa eu ver se eu acho um versículo aqui, um trecho aqui, porque eu preciso de ler é a Bíblia, para nós, né? Olha, tudo isso que Jesus fez, tudo que ele ensinou, teve um sujeito que interpretou, ele foi interpretando os sermões de Jesus,
as parábolas de Jesus e os seus ensinos, você tem muitas parábolas de Jesus, que são verdadeiras aulas poderosas. Você tem alguns sermões de Jesus, que ninguém nunca conseguiu. Tem um sermão de Jesus tão grande, quando ele diz assim: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Isso aqui foi um sermão dele. O segundo sermão foi quando ele fala isso e continua ali. Eu queria saber o que Jesus estava escrevendo naquela terra. Ninguém conseguiu copiar até hoje. Quando ele levanta a cabeça, não tinha mais ninguém ali. Os hipócritas, cheios de pecados, vagabundos, foram saindo. Diz que a partir dos mais velhos. O mais velho é aquele cara frustrado que não pecou tanto que queria e agora não peca mais. Não pode mais pecar porque está velho, está acabado, está lascado. Então, ele não consegue pecar mais. Mas ele cobiça, né? Porque a cabeça do cara ainda continua, não está tão embotado para não pensar sujeira. Aí, a partir dos mais velhos, foram saindo, não sei quem que observou isso, mas está escrito na Bíblia, na minha Bíblia. Jesus disse: vai e não peque mais. Vai e não peques mais. Um sermão extraordinário. Quando Jesus Cristo lhe perdoa um pecado que você já está quase ficando viciado nele, ele disse: não peques mais. Vai fazer outra coisa. Ocupe a tua cabeça com algo sério, justo e honesto. Jesus fala assim. Mas eu quero ler por que Jesus fazia isso. A Bíblia diz assim, um texto aqui que eu quero começar com vocês. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e os pobres hoje é usado. Se acabarem os pobres, tem partido daí que acaba de uma vez, não vai ter mais. Entendeu? Porque pobre é um produto de trabalho, um produto de negócio maravilhoso, né? Então, o pobre sempre vai existir para alguém levar vantagem em cima dos pobres, né? Nunca vai tirar o pobre da pobreza, mas vai sempre usar o pobre. Um voto de um pobre vale muito, entendeu? Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. É aqui que eu quero caminhar com vocês. Alguém vem me perguntar, por que com tantas cidades aqui, as satélites de Brasília, você vai lá para o sertão? Eu falei, é porque a cidade satélite de Brasília está cheia de vocês. Está cheia dos batistas, dos assembleanos, e se brincar até dos Nova Vida. Porque, de fato, tem umas 3 igrejas da Nova Vida espalhadas lá. Eu preciso ir para o sertão, é porque não tem. Não tem Nova Vida. Não tem, nós temos que tirar o chapéu para eles, os irmãos da Congregação Cristã do Brasil. Eles estão lá, no sertão, por tudo quanto é lugar. O que é uma grande bênção. Eu passo por lá, você não sabe quem é o líder, quem é ninguém lá. Você pode me procurar, como você procura agulha num palheiro, você não vai achar o pastor da Congregação Cristã. Você acha as irmãzinhas que estão orando e a Jesus abençoando, e elas ungindo com óleo, e Jesus curando os enfermos. As irmãs, Congregação Cristã do Brasil. Eu estou no sertão porque o evangelho precisa ser pregado aonde está sendo pregada a feitiçaria. Aonde a própria igreja maior, a igreja católica, não tem padre. Ainda tem o padre Zé que ainda converte lá, né? Casa.
aonde as igrejas que têm recurso não aparecem, não vão. Encontrei placas de igreja lá que não ficaram. Eu fui investigar por quê. É porque a cidade não tem receita. Você abre igreja por causa de receita? Pelo amor de Deus. Se abre igreja por causa de vida, por causa de pessoas. Essa igreja aqui de Goiânia, a Nova Vida, ela está aqui porque o que eu penso é o seguinte: nós temos aqui um punhado de cidades nessa região aí, e algumas delas com escassez de igreja. É por isso que precisa, gente, ter recurso e ter vocacionado, porque está difícil homem vocacionado hoje. Do meu sertão teve uma lá que eu já substituí 6 ou 7 vezes. Porque o cara não fica, a mulher não quer, não tem shopping na cidade. Poxa. Aí fica difícil, né? Fica difícil. O marido não aguenta, o marido é... Quem manda são elas mesmo. Não tem jeito. Mas o meu assunto está preso ao amor. Se você não amar o seu próximo, é inútil a sua fé. Se você não amar as pessoas, é inútil. Cadê a Alzira? Levanta a mão aí, Alzira. Onde é que você está? Está ali, Alzira. A Alzira viu a minha luta em Brasília para cuidar de carentes. Tem os carentes meio malandros também, né? Que lá na sede da Asa Norte, o cara cadastrava a mulher dele e cadastrava, eles não se conheciam para ir lá pegar as coisas na igreja. Chegava um, não sabia quem era o outro não sabia quem era o um. E cada um saía. Um pegava, vendia a dele lá do quiosque da construção civil, lá com a quadra, e ficava com aquela, porque as cestas básicas da Nova Vida pesam sempre mais de 20 quilos. Aí eu descobria isso. Eu entreguei tudo isso para a Alzira e coloquei lá na Samambaia. Um prédio, construímos um prédio, compramos um terreno, montamos instalação, e não tinha só isso, não. Tinha escola, tinha um bocado de artes lá, porque tinha muitas salas, 9 salas naquele prédio. E fazia obra social. O meu assunto é a vida do ser humano. Enquanto se distribuía, se ensinava, enquanto estava ensinando, dando aula, tinha um pastor orando. Foi isso aqui. Isso aqui é bíblico, viu? Isso aqui é bíblico. Ungir com óleo. Olha, está quase acabando aqui. Tá? Pega na minha bolsa aí, tem um cheio aí. É? Está ungindo bastante. Ah, rapaz, traga logo 1 litro para cá. Então, Alzira, tomando conta daquilo lá, cuidando. Aí passou a ter muita coisa lá, sabe? O governo passou a distribuir, só dava, não sei o que dava na escola, se o menino estivesse estudando lá. O menino estava estudando na escola da Alzira, naquele prédio ela chegou a montar uma escola com mais de 200 crianças. Aí o governo tirou as crianças da nossa escola, porque tinha que dar uma cesta básica, não sei o que, da escola. Aí veio meninos de escola, meninos de papai riquinho para a nossa escola. Porque a nossa escola era a melhor que tinha. O cara era alfabetizado de verdade, sabe? Recebemos meninos lá para reforço, com 10 anos, que não sabia ler, não sabia escrever, que você vai reforçar o quê? E a pobre do coração da Alzira só faltava morrer. Eu acompanhava a vidinha dela, porque essa mulher é de Deus demais, sabe? Mais do que muita gente. Bom, fazer a obra social é pouco. Então eu vou para o sertão, eu vou procurar, eu fui pesquisar 17 povoados, 17 cidades, a maior, Janaúba tem uns 40 mil habitantes, 80 mil habitantes. Janaúba foi a última que eu abri, porque ela estava fora do meu eixo de carência. É próximo de Montes Claros, é uma cidade com instrução bem elevada, mas eu abri por causa do assassinato. Um sujeito doido entrou numa creche lá e botou fogo nele, botou fogo em 11 crianças, tudo pequititinha, tudo criancinha assim, da creche, e morreram
uma professora foi queimada, outra está inutilizada até hoje. Eu não aguentei, eu fui lá e coloquei uma missão lá. E vi, a creche era tão carente, estava tão miserável que não tinha nem água tratada. Aí nós colocamos água tratada naquela creche, damos uma arrumada daquele lá. Até hoje, aquele quadro que eu contemplei lá, eu fui lá com um grupo de pastores, 850 quilômetros de Brasília. Eu disse, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas o cara, ao incendiar todo mundo, ele também sobrou para ele. Ele se banhou também, sem querer, e ele pegou fogo e ele morreu também. Então, é um lugar terrível. Janaúba é uma cidade com 80 mil habitantes. Não precisa da Nova Vida lá. Mas a Nova Vida está fazendo um grande trabalho lá e também na periferia. Mas eu fui abrindo onde não tinha igreja. Tem vários lugares. Carianha, na Bahia, norte de Minas, e nós estamos lá. Você vai ver, ou você tem visto alguma coisa aqui nisso aí. Olha, é sertão mesmo, viu, gente? Você não conhece o Brasil se você está só por aqui. Viu, Renato? A minha orientação é que forma caravanas para dar uma passeada, para olhar e ver o que a sua igreja Nova Vida está fazendo lá. Não adianta questionar comigo o porquê. Eu não tenho resposta de porquê. Eu tenho resposta do para quê. Qual é o resultado? O resultado é vida indivíduo, é vida resgatada para Jesus Cristo. É discipulado. É ensinar essas pessoas que Deus é real, que Deus ama, que Deus quer abençoar, que Deus quer salvar. É mostrar que Deus amou o mundo de tal maneira e você precisa amar o seu próximo como Jesus amou. Você não vai conseguir amar o mundo, eu não consigo. Eu já conheço alguns pedaços do mundo, mas eu estou lutando para amar vocês, que estão ao alcance da minha vista e da minha fala. É isso que eu estou lutando para amar os meus pastores, os pastores da Nova Vida. Amar é difícil, porque amar não é você gostar. Amar não é você receber, ou você fazer de conta que está dando alguma coisa. Amar é dolorido, é você carregar nos braços, é você levar nas costas, é você atravessar o rio com a água no seu nariz, para salvar alguém que está perecendo do outro lado. Amar é, em resumo geral, é sacrifício. Daí, porque os indivíduos se separam, porque os pais não dão muita atenção a filhos, viaja mais, precisa ganhar mais, precisa trabalhar mais, e os filhos ficam jogados. Depois perde todos os filhos, perde filhos e perde mulher. É mulher que dedica a sua vida toda aos filhos e esquece também o marido. Amar é se sacrificar. É se doar. Isso aqui é amor. Eu tive esse desafio quando eu capotei a caminhonete. Eu não uso S10 porque ela costuma entortar aqui a sua vértice cervical. Se você gosta de caminhonete, você deve cuidar bem das suas vértebras, porque elas vão todas para o brejo mais cedo. Mas eu dei o meu carro, uma troca assim ligeira, de 3, 4 dias, ao meu genro, e peguei a caminhonete dele. Ele que gosta de estar sempre remendando a coluna, ele só usa a caminhonete. E fiz uma viagem doida, uma semana quase sem dormir, pregando no Rio de Janeiro, voltei, fiz uma viagem muito drástica, e depois de 200 quilômetros de reta sem acostamento, eu tive um apagãozinho de nada assim, só um apagãozinho a 100 e tanto, 130, 140, que é mais ou menos a minha velocidade de cruzeiro é essa nessas estradas. Agora não, porque eles estão aí proibindo a gente de andar. Aí, eu capotei, a caminhonete girou, se acabou toda, mas eu fiquei vivo, sabe? Não consegui morrer.
não consegui. Saí de lá, fui para o hospital, me deram uma arrumada aqui, lavaram a minha cabeça cheia de terra aqui e tal, e me deram uma geral, eu estava inteiro, não tinha quebrado nada. A Esté que estava comigo, com cinto de segurança, também não quebrou nada, porque Deus não quis, porque senão ia ficar ruim para mim, né? Eu matar ela, ia dizer que eu matei a propósito. Aí, alguém me perguntou, e agora? O que Deus está falando para você? Deus disse para mim, porque o rio Correntina está logo ali na frente, eu vou atravessar ele. O que Deus disse para mim é que se aquela ponte caísse, eu metia o braço, eu nadava, atravessava e continuava a obra. Irmãos queridos do céu, de Deus, salvo pelo sangue de Jesus Cristo, nada vai me parar nessa obra. Não tem força que vai me deter. Nem o diabo, nem o inferno, nem incompreensão de irmãos, nem de bispos. Quem me fez essa pergunta foi um bispo. Eu falei, olha, pode ficar tranquilo aí, porque eu não morro de graça. Se a ponte do rio Carinhanha, lá na frente, que é de madeira, cair, eu passo a nado e vou dar o meu recado lá do outro lado. E faço isso. Estou lá. Chego lá, visito aquele prefeito. O prefeito só não converteu ainda, ele está doente. Eu vou visitar ele, que ele está quase. Ele está bem perto de subir. Ou descer, eu não sei, eu quero que ele suba. Meu amigo, ficou meu amigo. Ele quer saber quando eu vou lá. Prefeito da cidade. Prefeito e o padre. Os padres novos eu não conheço ainda, mas vou conhecer. Vou atrás dele. Então, queridos, nada pode fazer você parar quando você tem essa chama evangelística no seu coração. Porque foi o que Jesus mandou fazer. Eu peço a Deus para não deixar a minha mente carnal encobrir, tirar o brilho do amor que Jesus Cristo botou aqui, nesse coração da mente. Que esse amor não se apague. Não, porque uma alma vale demais para ser desprezada. E Jesus disse que ela vale o mundo inteiro, que está perdido. Uma alma. Então a alma ela vale demais a partir da pessoa com quem eu vivo com ela. Uma alma vale demais a partir dos filhos que nascem dentro do casal. Uma alma vale demais na sua parentela. Você precisa resgatar essas pessoas. Então, deixa eu ler esse pedacinho. Queridos, eu tinha tanta coisa aqui, mas não vou ler não. Eu quero ler esse pedacinho que você lê. Pastor sempre lê na Santa Ceia. Ele está falando de amor. A Santa Ceia é o maior símbolo do amor. Quando você pega o pedacinho de pão, aquele pedacinho de pão está representando a igreja de Jesus Cristo. Ele diz, isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso é a igreja. Aquele pedacinho de pão representa toda a igreja salva de Jesus Cristo. Mas Paulo não ficou por ali. Ele passa esse trecho, chega na interpretação da vontade de Jesus Cristo, do que Jesus veio fazer, e ele começa dizendo isto. Eu li aqui, se não tiver amor, nada disso aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Eu paro aqui para dizer o seguinte, todos os indivíduos que manipulam dinheiro, a tendência é ficar cético. É ficar soberbo, é ficar vaidoso. Todo indivíduo que manipula verba, dinheiro, mesmo que o dinheiro não seja dele, ele sofre uma contaminação do capital, do dinheiro. Ele passa a ser um indivíduo materialista. Como é difícil você evangelizar um bancário velho de banco que vive nessa lida com finanças.
Não acredita. Todos, a grande maioria dos com quais eu convivi, são gnósticos. Eu falei aqui de gnosticismo, falei? Gnóstico é uma doutrina do inferno que até admite alguma coisa por cima, mas não admite Jesus Cristo, jamais, como Jesus Cristo é. Ele é apenas mais um filósofo que pisou na terra. E os meus embates com espíritas é no sentido de que ele disse que ele era perfeito. Eles querem puxar saco e dizer, Jesus era perfeito, para poder me enrolar. Jesus era perfeito e tal. Eu falei, você disse que na sua doutrina a perfeição vai chegando até o limite de Jesus, né? Então me explica, por que ele foi crucificado? Você tem uma explicação para me dar? Porque eu tenho para te dar. Aí ele para. Já falei isso com alguns mentores espíritas, sabe? Eu falei, você precisa ler a Bíblia. Semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Você precisa ler a Bíblia. A virgem conceberá e dará à luz um filho. A virgem conceberá e dará à luz um filho. Você precisa crer. E o seu nome será Emanuel, Deus conosco. Isaías 7,14. Você precisa ler a Bíblia. Então, os caras que querem passar a conversa na gente, enrolar as pessoas, vêm com esse papo gnóstico, que é um veneno doutrinário que Satanás joga na humanidade. Então, tudo se resume em crer em Jesus Cristo e amar Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo e ouvir, saber o que foi que ele falou e procurar praticar. Tudo que Jesus Cristo falou é real, é eterno, é verdadeiro e transcende para a eternidade de Deus. Tudo que Jesus Cristo falou se aproveita. Nada fica por nada. Ele diz assim, o amor, quer dizer, quem tem o amor, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Dá uma paradinha aqui. Quantas vezes você já foi tratado mal e você fica guardando aquele lixo dentro de você? Aprenda uma coisa. Quando você é tratado mal, o mal não é seu, o mal é dele. O mal é de quem lhe tratou mal. Não toma para você isso, não. Não guarde para você essas coisas. Renato, eu tenho 3 minutos mais? Estou terminando. Quando você sente, briga, ou discute, ou bate boca e fica remoendo, você está guardando lixo, você está guardando sujeira. Porque eu vou dizer para você uma coisa, os indivíduos, às vezes, eles processam na parte de cima muito lixo. E não tem filtro, joga esse lixo para fora, nas suas costas, na sua cabeça. Deixa os indivíduos ficarem com seu lixo. Deixa eles. Não adianta você querer aparar o lixo que ele processou na cabeça, porque só tem isso na cabeça. Não fale, não responda, não considere e não curta o mal. Não é verdade? Não curta, não carregue para cima de você essas coisas. Mas o amor é isso. Não se ressente do mal. O amor lhe purifica. O amor lhe protege. O amor, ele coloca uma barreira contra a sujeira, contra o mal, para proteger a vida das pessoas que amam e as pessoas que são amadas. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija-se com a verdade. Com a verdade. Com a verdade. Não se alegra com a injustiça. Injustiça tem em tudo quanto é área da vida. A injustiça é um produto do egoísmo. Quem é egoísta pratica a injustiça. O egoísta só pensa nele. O egoísta não pensa no próximo. É por isso que a nova vida sai das suas 4 paredes e vai para o sertão.
essa igreja aqui, ela contribui com o sertão. Custa mais de 8 mil um missionário do sertão. Sem falar a manutenção de prédio. Aqui, Goiânia. Eu sei que Goiânia tem uma parcela de... O que é isso, gente? Sai do coração. Tudo que sai daqui para o sertão, tudo que é colocado naquela continha do sertão, tem um pedacinho de você, de você, de você, de você. Tem daqueles que contribuem, daqueles que não contribuem. Porque a bênção ela é estendida que nem o oxigênio que Deus dá. Você entra aqui, você respira oxigênio, você não sabe quem é que te pagou ele para você. Foi Jesus Cristo, foi Deus que deu. A mesma coisa é a redízima dessa igreja que vai lá para o sertão. É fácil? Se o pastor for olhar dinheiro, ele vai dizer, não, eu estou precisando de mais, porque tem que fazer mais isso aqui, tem que fazer aquilo. Só que lá tem que dar comida para a gente. Missionário tem que comer, missionário tem família que adoece, que você tem que tirar de lá, porque às vezes não tem recurso na área. Precisa de remédio. Precisa de muita coisa. Eu não tenho medo de fazer missão. Eu não questiono. Alguém perguntou, quem é que está pagando isso? Eu falei, não sei. Não sei, a igreja paga, não sei. Quanto é que está entrando para isso? Eu falei, não sei. Você já está me fazendo diminuir o meu amor por você. O cara quer saber se você está pagando, se você está dando o seu dízimo, está dando o seu... Eu vou fiscalizar isso, pelo amor de Deus, eu vim aqui para isso. O dia que Renato ficar aqui em cima, aflito, porque tem que fazer uma coisa e vocês não estão dando direito, ele já perdeu o ministério dele. Renato tem que ficar aflito, é com vida que está morrendo lá fora. Tem que ficar aflito com a pessoa que está caminhando na reta para o inferno. É isso que aflige um pastor de verdade. Pastor de verdade. Então o amor ensina essas coisas e dá. Eu queria aconselhar você a ler capítulo 13 de 1 Coríntios, mas leia também o que Jesus fez e mandou você fazer. Não mandou eu não, mandou você fazer. Olha, gente, eu tinha outra mensagem baseada naquilo, mas eu quis falar sobre o amor mesmo, sabe? Jesus disse que ele tinha compaixão das multidões, porque elas estavam como ovelhas que não têm pastor. Uma ovelha sem pastor é a ovelha que o lobo vai pegar e vai abater. Ovelha que não tem pastor para se proteger, tem um rebanho de lobo atrás para comer a sua gordura, a sua pele. Rasgar a sua pele. Esse é o grande problema. Ovelha. Aí disse que Jesus pregava o reino dos céus e curava toda sorte de enfermidade. Renato, eu tenho que retomar isso, porque se nós não pregarmos o discipulado, fazer o discipulado de Jesus e curar os enfermos com a imposição das mãos, na fé viva de que o poder de Deus vem e opera milagres, te cura em você, tem alguma coisinha que está faltando em nós. Alguma coisa está faltando. Eu fui despertado para que a igreja retome jejum, oração e unção com imposição de mãos. Muito crente doente e muito crente morrendo, sabe? Tem muito crente morrendo fora da hora, porque quando passa da minha idade, já passou da hora de morrer. Mas quando está novo, o novo não pode morrer, cara. Eu quando visito uma pessoa nova que está doente, eu fico transtornado. Eu visitei lá no sertão. Eu chego no sertão e vi uma senhora nova ainda, podia viver muito tempo mais, nova, com uma ferida enorme na perna. Ela disse, estou sendo enviada para Montes Claros para amputar a minha perna. Aquilo mexeu demais comigo, sabe? Quando ela falou aquilo, o meu coração doeu. Aí eu abri a minha bolsinha, que tem um vidro de óleo lá. Tirei esse óleo e orei por aquela senhora.
Eu dei um meio banho com aquele meu óleo na ferida, na perna dela. Aquilo ali. E em nome de Jesus Cristo, cesse agora essa ferida de produzir dores, ardências, e esse vermelhão que está aqui, acabe agora. A perna dela estava inchada, vermelha e latejando. Eu falei, não toque mais nisso aí até essa ferida fechar. E a ordem foi essa, que sare e feche essa ferida. Eu volto lá, o mês seguinte eu voltei lá, na cidade. E ela me aparece com a perna curada e dizendo que a partir daquela hora, aquela dor que latejava foi diminuindo, diminuindo, e passou, a ferida fechou. E a perna dela foi poupada de ser cortada. Cara, eu disse, Jesus, é porque a gente não faz que não acontece. Se você orar, Jesus te escuta. O poder não está, Renato, na nossa mão. O poder está no nome dele. Ele disse, tudo que pedir o Pai em meu nome, isso farei. Por que eu vou omitir isso? Ao dia que isso está baseado, irmãos queridos, eu vou estar encerrando, pastor. Vocês me perdoam, que eu tenho 4 anos ou 5 que eu não venho aqui. E não sei quando eu volto, mas eu quero voltar mais cedo. Se não tiver amor, a minha pregação no sertão não vale nada. Se não tiver amor, não adianta abrir 100 igrejas. Se não tiver amor, eu não edifico vida de ninguém. Mas nós somos daqueles que buscam o amor de Deus em nós, primeiro para nós distribuirmos às outras pessoas. Amém? Eu quero encerrar dizendo da minha alegria por causa de vocês, e dizer o seguinte, da outra vez que eu vou estar aqui, eu prego outra mensagem, sabe? Aqui está aqui, ó, tudo bonita, bem feitinha, tudo. Quando eu sabia escrever, hoje eu não faço mais nada disso, tá? Ó, que coisa linda, ó. Isso é no passado. Quando eu voltar aqui, quem sabe eu faço a metade dela, outro pedaço, né? Qualquer que seja, se Renato deixar e quiser, de repente, eu volto aqui para ver se eu acho alguma coisa aqui dessa mensagem para pregar para vocês. Hoje não foi pregação, foi uma conversa daqui de dentro, do coração. Renato, que Deus abençoe você. Ivone, que Deus, que maravilha, Deus abençoe você, tá? Cadê os meninos? Olha isso aí, esse é um folgadinho, mais folgado que o outro, né? Que Deus abençoe você. O outro está trabalhando, ele está aí. Oh, queridos, é um amor tão grande que eu tenho. Eu não sei se vocês perderam o tempo vindo aqui hoje. Eu ganhei, sabe? Então aproveita de eu ter ganho de ver vocês e absolve isso. Se não saiu nada aqui desse altar agora, que esse louvor lindo, maravilhoso, fantástico. Esse jovem que não faz discurso aqui, só canta bonito. Aproveite, porque o dia foi maravilhoso. Essa manhã foi maravilhosa. Obrigado. Vamos ficar de pé. Eu quero fazer uma oração. Meninos aqui, nossa, vocês são demais. Deixa eu ver aqui. Por puro amor no coração, por pura compaixão, pense em alguém que está aí querendo morrer, ou indo para a morte, ou que a morte está de olho nele, doente. Pense nessa pessoa agora. Vamos pedir que o poder de Deus, no nome de Jesus Cristo, que a doença que está matando essa pessoa, saia agora. Pense agora. Pense agora. Põe assim a mão no coração onde sente. Eu não sei se isso aqui é o coração, certo coração mesmo, é daqui da cabeça. Põe a mão. Pai querido, eu quero, junto com esses santos aqui, oh Deus, chegar nos teus pés, Senhor, para pedir
curas de doenças. Tanto são os nossos irmãos doentes por todo lado. Eu tenho tomado ciência de muita gente ter morrido, muitos estão muito doentes, não somente aqui em Goiânia, mas em Brasília, em todas as cidades do Brasil. Em nome de Jesus Cristo, que a fúria dessa energia de morte saia desse corpo. O corpo que meu irmão está agora ministrando, pela fé, que essa pessoa comece neste momento a se sentir melhor e comece a ter um resto de dia, oh Deus, banhado pela tua vontade, pelo teu amor e pela cura divina, a saúde divina. Pai, nós sabemos que a ciência cura, mas a tua palavra cura. Em nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós ordenamos que as doenças saiam desses corpos. Corpos que os meus irmãos estão ministrando neles agora. E nós já agradecemos a Jesus Cristo pelo poder e a autoridade do seu nome, de ter nos dado esse poder. Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Aqui nos colocamos diante da cruz, curvados nos teus pés, e dizemos: seja feita a tua vontade na minha vida, em nome do Senhor. Amém e amém. Deus abençoe você, rica e abundantemente, até a minha retorno, até que o dia que Renato deixar que eu venha aqui, tá bom? Deus abençoe você.